Oi, gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui tá tudo bem, graças a Deus. E hoje, o vídeo de hoje vai ser sobre a montagem da árvore de Natal. Eu vou montar um pouquinho até tarde, né, gente? Hoje é dia 26, um mês para o Natal. Mas tudo bem, o importante é montar, né? Então vamos acompanhando aqui, vou montar. Eu espero que vocês gostem. Vem acompanhando aqui, gente, da montagem. Ela tava bem guardada, né? Aí a gente vai dar organizada e vai montar tudinho aqui pra vocês. Vocês vão me acompanhando aí, tá, gente? Gente, como vocês podem ver, eu vou estar aqui montando a árvore junto com vocês e meus filhos, tá bom? E aí vocês vão acompanhando. Aí, gente, o vídeo agora vai ser eu narrando, porque se eu ficar falando e montando junto com vocês, vocês vão... o vídeo vai ficar muito longo, tá bom? Então, eu vou narrar pra vocês o vídeo, tá bom, gente? Espero que vocês gostem.
gente, como vocês podem ver, a árvore de Natal tá criando forma. E os meninos estavam super animados para montar a árvore. Fazia dia que eles estavam, bora montar a árvore. Aí a gente tá aqui agora colocando os enfeites, né, as florzinhas. Esse ano eu quis fazer a cor da árvore assim, prateado com cor de ouro. Porque eu tenho umas coisinhas vermelhas, só que eu resolvi fazer essa cor aí, esse ano. Eu vou colocar um laço, não vou colocar estrelas. E vocês, gente, como é que tá aí na casa de vocês? Vocês já montaram a árvore de vocês? Ainda vão montar? Comenta aí. Se vocês gostam de montar, que nem todo mundo gosta de montar, mas eu acho que 90% das pessoas gostam de montar a árvore de Natal. Eu acho muito legal, eu acho a época melhor do ano, pra mim, melhor do que o ano novo. Então fiquei, gente, com o vídeo, vou colocar a musiquinha pra vocês.
Oi gente, voltei aqui, como vocês podem ver, estou finalizando a árvore de Natal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe com seus amigos e eu desejo tudo de bom para vocês, viu? Que o Natal seja muito importante para todos nós, muito especial. E eu botei essa luz, gente, azul, porque no dia lá